Olá pessoal, tudo bem? Bom domingo. Eu estou gravando esse vídeo, foi uma solicitação do canal Você Decide, e muito obrigado por ter solicitado esse tema. Nós vamos falar sobre inteligência, QI elevado, gênios, pessoas superdotadas. Nós vamos fazer uma análise desse tema com base na psicanálise e também com base na minha experiência como professor, quase que a vida toda. Minha vida toda eu fui tradutor e intérprete, né, no exterior, e professor. Então, é um tema que me agrada muito falar a respeito, porque eu tive alunos, né, de todos os perfis, e dá para a gente mesclar o conhecimento que eu tenho na área de saúde mental, comportamental como terapeuta e também como professor. Vamos lá? Primeiro, para falar desse tema, a gente precisa diferenciar as palavras, o que é sabedoria, o que é conhecimento e o que é inteligência. Depois, já vocês vão ver que eu fui truculento. Eu comecei com sabedoria, depois fui para conhecimento e depois inteligência, né? Você que tem filhos, idade escolar, você que se sente, né, desqualificado em alguma área, por alguma razão você se acha assim uma pessoa com dificuldade. Em psicanálise a gente costuma dizer o seguinte, que o que você ouve, você se torna. Então, pode ser que isso aí tenha um efeito daquilo que você possa ter escutado dos teus pais, de alguém que teve um convívio próximo com você. Aquilo que a gente escuta mais de 3 vezes, fica no nosso inconsciente. E se a gente não tomar cuidado, não tiver, não souber separar as coisas, de onde está vindo essa informação, a gente acaba tropeçando de bobeira. Então, tenha do teu lado pessoas que te põem para cima, pessoas que te valorizam, pessoas que queiram, de fato, contribuir para o teu sucesso e se alegram com ele, né? Mas vamos lá, sabedoria é aquilo que todo mundo tem. Eu sei que falando isso eu vou ter alguma dificuldade. Hoje nós vemos no mundo de disputas de narrativas. Todo mundo quer saber mais do que o outro, né? Então, inclusive, as opiniões têm que ser respeitadas. Se você discorda do que eu estou falando, ou do que eu vou falar aqui, fique à vontade para deixar o teu comentário, respeitosamente, e eu vou responder da mesma forma, respeitosamente. Sabedoria é aquilo que todos nós temos. Eu vou além. Os animais têm, os peixes, os pássaros, né? Já imaginou um pássaro quando está fazendo o seu ninho, o João de Barro fazendo a sua casa? Outro dia eu vi um pássaro aqui na árvore, no meu quintal, ele corria para lá, corria para cá, eu falei, uai, por que ele está assim tão agitado? Daqui a pouquinho uma chuva tremenda. Então a sabedoria é um dom de Deus, e aquilo que Deus nos ofertou, foi ofertado sem interesse, foi de forma justa. E como Deus é justo, Ele não daria algo para um e não daria para o outro. As pessoas confundem sabedoria com habilidades. Então é natural que uns, né, o baixinho não vai ser jogador de basquete, né, um cara muito alto não vai ser jockey. Então, claro que a gente tem que procurar identificar as nossas habilidades, mas sabedoria fica aí. É um dom inato que todos nós temos. Se a gente souber usar essa sabedoria, né, que repito, é um privilégio de todos, né, mas poucos fazem uso. E aí é onde mora o problema. O ser humano não nasceu para ser igual, ele quer ser superior. É o que diferencia os homens dos animais. Os animais não estão, às vezes, tão preocupados em
e mostrar posses, mostrar que são superiores, né? A não ser quando eles querem se defender, o tamanho, a velocidade para se alimentar, pegar a presa. Então eles têm as habilidades como nós seres humanos temos. Aí agora vem o conhecimento. O conhecimento é algo que está acessível, né? Usando a sabedoria. Se você gastar o teu tempo em busca de um conhecimento fútil, inútil, você vai entender tudo sobre várias coisas que eu não quero falar, porque pode até ofender um ou outro, não é o meu propósito aqui. Mas o conhecimento está disponível, né? Claro que não é igualitário, uns têm acesso a informações privilegiadas, viagens internacionais, né? Cursos em universidades que são mais equipadas e por aí adiante. Mas o conhecimento, ele pode ser adquirido. Concorda ou não? Ele pode ser adquirido. Eu conheci pessoas que nunca estudaram inglês, nunca foram para uma escola de inglês, por exemplo, e falam inglês super bem. Pessoas que nunca foram para uma escola de música e tocam violão, tocam piano muito bem. Ele buscou o conhecimento, juntou com a habilidade, o fato de gostar muito daquilo e conseguiu o resultado. Você pega um cara que fala vários idiomas, você vai dizer, nossa, como ele é inteligente. Não é inteligente, ele gosta, ele dedicou o tempo e por aí adiante. Então o conhecimento está aí, está disponível para todos nós, e se usarmos a sabedoria, seremos seletivos no tempo gasto, sabendo se oportunizar o melhor. Agora vamos à inteligência, que é o tema desse vídeo. Meu Deus, polêmico, né? Mas a inteligência é uma criação do homem para se diferenciar. E o senhor está falando uma grande bobagem. O senhor pode ser psicanalista, o senhor pode ser professor, mas está falando bobagem. Eu tenho 2 filhos. Um, nossa, aprende com uma facilidade. E o outro, nossa, não consegue tirar notas boas. Quer você queira aceitar ou não, se eu como psicanalista fizer uma análise, eu vou descobrir que os interesses desse teu filho de notas baixas são outros. Ele tem as habilidades dele e os interesses. Se você não tiver interesse algum por matemática, você vai tirar nota baixa. Se você não tiver interesse algum em viajar, aprender um segundo idioma e por aí adiante, você não vai ter foco no aprendizado e não vai ter resultado. Enquanto o outro está lá lendo, gravando, palavras, formando frases, exercendo aquilo que vai levar ele ao conhecimento, ele vai se destacar. Além do fator motivacional. Você que pensou assim, olha, tem um filho que aprende, provavelmente esse filho que você julga inteligente, ele recebe elogios de todo mundo, inclusive seu. Nossa, parabéns, olha as suas notas. E o outro recebe crítica, o que vai fazer com que ele cada vez se interesse menos pelos estudos. Às vezes a criança está sofrendo bullying na escola, às vezes a criança não gosta do professor. Eu já fiz essa avaliação, tá? Quando a pessoa não gosta do professor, a possibilidade de resultado no aprendizado é mínimo. Ele não pode chegar em casa e falar, pai, me troca o professor, pai, me troque de escola. Sobretudo, o querer faz a diferença. Então você só aprende quando você quer e quando você tem interesse. A questão do QI, que está tão aí em pauta. Mas outro dia eu vi uma entrevista, o cara falando assim, ele era um cara com QI elevadíssimo. Aí eu lhe pergunto, você acredita nisso? Quem que fez essa avaliação do QI dele? Aí você assiste esses programas aí de televisão, onde o cara põe uma criança que não sei o quê, vai ver quantas horas essa criança ficou
dedicado aos estudos em vez de estar lá brincando. Então existe sim foco, existe determinação, existem características pessoais. Uma pessoa com uma memória espetacular, e tem pessoas com memória espetacular e pessoas com a memória ruim, né? Então não consegue gravar, então ela tende a ter resultados piores em provas, concurso e por aí adiante. Mas isso não tem nada a ver, gente, com inteligência. Está cheio de gente que tem empresa e tudo que faz resulta em lucros e o patrimônio crescendo. Quando você vai ver, a vida pessoal dela é um desastre. O que é ser inteligente? Ser inteligente, no meu ponto de vista, se inteligência existisse, né, seria você fazer bom uso da sabedoria. Muita gente aí achando que existem gênios, né? Mas as pessoas sequer se dão conta de valores que fariam delas pessoas felizes. Tem muito tempo para se dedicar ao trabalho, muito tempo para se dedicar, mas não tem um minuto para um diálogo com a família. Tem gente tão inteligente, mas tão inteligente, que recebe elogio de todo mundo na rua, trata todo mundo, é um gentleman, é um acadêmico, e dentro de casa é um bruto. Está cheio de gente que se intitula muito inteligente e que se alimenta com venenos, sequer sabe diferenciar, né? Se alimentar de comer por prazer. Então, fica aí a minha contribuição. É uma experiência que eu poderia chamar de pesquisa científica, porque tantos alunos, né, que eu já tive, pessoas que diziam, eu não tenho condições de aprender, e aprenderam. Né? Pessoas que se descobriram, que já tinham ouvido tanta crítica sobre si, né, que se julgavam desqualificadas, incapazes, burras, mas não são. O estudo, ele te dá informação, mas ele não te dá nada além do que aquele que não estudou tem, que é a sabedoria. Está aí minha contribuição, um grande abraço para vocês. E que você tenha inteligência, que eu tenha a inteligência de entender que a vida é muito curta, que nós não podemos, como eu falo no meu canal no YouTube, né, no canal Terapeuta Cláudio Aro, que nós tenhamos a sabedoria para termos do nosso lado pessoas que fazem os nossos dias melhores. Pessoas que tenham a sabedoria de entender que quem não é humilde seria o burro, que é o contrário de inteligente. Eu mesmo acabei tropeçando, né? Parece que se existe o burro, existe o inteligente. Mas nada disso é um fato. O fato é que tem pessoas abertas à reflexão e pessoas totalmente fechadas, que se acham inteligentes e se fecham e não contribuem com nada. Um grande abraço e não caia nesse conto aí, tá? É um aluno de não sei aonde, está cheio de gente humilde aí, se destacando na criação dos filhos, se destacando como exemplo de pessoas, no que se refere a caráter, no que se refere a saber o básico do cristianismo. Dar uma água para um animal quando está com sede, estender a mão para um amigo quando precisa. Abraço grande e meu muito obrigado ao canal. Você decide por ter oportunizado, né, escolhido para transcorrer sobre esse tema. Abração.